Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Everton Coimbra de Araújo. Agradeço muito por você estar aqui, querendo ver mais esse vídeo da playlist de testes de unidade com C# e Visual Studio Code. Eu espero que o conteúdo desse vídeo lhe seja útil em sua formação, em seu conhecimento ou em dúvidas que você possa ter em relação a testes de unidade. E aí, tudo bem? Esse vídeo ele é algo a mais, a complementar em relação aos dois últimos vídeos sobre teste de unidade no processo de soma de dois números. Caso você tenha visto os outros dois vídeos e esteja satisfeito, você não precisa assistir esse. Mas eu gostaria muito que você assistisse e quem sabe até curtisse e compartilhasse com seus amigos. Então, na sequência, nós vamos começar com a implementação no projeto da aplicação console que criamos no vídeo anterior. E após a implementação dele, nós veremos o mesmo comportamento para uma aplicação Windows Forms. Reforçando, esse vídeo é apenas a criação da aplicação com um modelo de negócio testado pelos testes de unidade que implementamos. Vamos então começar a criar a nossa aplicação. Vamos expandir aqui o nosso projeto, verifique que ele tem aqui a classe Program. Nós poderíamos criar classes específicas para trabalhar com a nossa aplicação de calculadora, mas eu vou fazer uso dessa classe Program apenas. Verificamos aqui que temos o famoso Hello World. Eu vou substituir aqui o Hello World pelo texto. Informe o valor do primeiro operando. Assim, e vou permitir que o usuário digite esse valor e eu vou armazená-lo em uma variável, que nós teremos aqui um var operando 01 igual a console.readline, o que o usuário digitar. E vou repetir isso daqui para o usuário digitar o segundo operando. E vou gravar na variável operando 02. Eu preciso agora, que nem nós fizemos em nossos testes, você quer ver aqui em nosso teste? Nós instanciamos a nossa calculadora, depois realizamos a operação de soma. Então nós vamos fazer esse mesmo processo aqui. Ctrl C, venho em Program e trago ele para cá. Tiro aqui esse act. Gravo o meu projeto e vou exibir ao usuário agora um console.writeLine dizendo resultado, dois pontos, e eu posso aqui interpolar, vou colocar o cifrão, e aqui dentro da string eu coloco abre chaves, digito resultado, fecho chaves, fecho ponto e vírgula. E eu quero que ao exibir o resultado, ele aguarde um pouquinho para fechar a janela. Então eu posso aqui colocar um outro console, um writeLine também, deixa eu dar um espaço em branco aqui, e informar, pressione qualquer tecla para finalizar. E para que o usuário espere a execução, eu coloco um console readKey. Aparentemente está tudo certo. Vamos realizar a construção de nossa solução .NET Build, para vermos se não há nenhum erro de compilação. Tivemos aqui dois erros. Ele está dizendo aqui que não identifica o namespace calculadora. E é verdade, né? Nós não temos esse namespace aqui. E o editor não está nos ajudando. O que nós precisamos? Se nós olharmos aqui em calculadora testes, nós vamos ter aqui a importação do calculadora library. Vou dar aqui um Ctrl C nele, volto no program, faço uso dele aqui. Vamos verificar se isso resolve. Vou novamente executar o build. Ainda não. Ele está dizendo que o tipo library ele não conhece, que é o que nós importamos aqui. Então o que está faltando para a gente? Vamos ver o Explorer. Nós estamos no projeto de calculadora. O calculadora ECA está aqui dentro do projeto de biblioteca. Nós precisamos, igual fizemos lá em testes, que aqui no nosso project, nós referenciamos o projeto de calculadora. Nós poderíamos utilizar o .NET CLI para fazer isso, como já vimos no vídeo. Mas vamos copiar apenas esse conteúdo para cá e trazer ele aqui para o nosso arquivo de project. E eu coloco ele aqui sem nenhum problema. Eu gravo e vou executar novamente o build. Veja, nenhum erro de compilação agora. Agora nós precisamos executar nossa aplicação, não é verdade? Então eu vou executar aqui o .NET Run,
menos P, e eu vou dizer qual o projeto que eu quero executar. Calculadora, console application. Pressiono Enter, aumentar aqui o nosso terminal, informe o valor do primeiro operando. Eu vou colocar aqui 1. Valor do segundo operando, eu vou colocar 2. Resultado igual a 3. Perfeito. Pressione qualquer tecla para finalizar. Eu vou executar novamente, agora informando valores errados. Vou digitar 1 e vou digitar a letra A. Verifique que ela aceitou o valor ser digitado. Por quê? Porque a leitura do console retorna sempre um literal, sempre um string. Só que nós tivemos aqui o erro da nossa exceção, que nós criamos e utilizamos no teste. Então está perfeito. Eu preciso trabalhar essa exceção. Aqui nós temos uma mensagem genérica, dizendo que a string recebida não está em um formato correto, porque o formato correto seria um número, né? Vamos voltar aqui então. E nesse momento, aqui, nós devemos tratar a exceção, correto? Então vamos trabalhar aqui, criando aqui o nosso try, o catch. A exceção nós sabemos qual que é. Ela veio aqui, ó, operando inválido exception. Então é ela que nós vamos trabalhar. E eu vou querer receber a mensagem dela. Então eu vou chamá-la aqui de exception. Abro aqui o bloco e vou colocar para o usuário a seguinte mensagem. Console.writeLine. Vou trabalhar com interpolação, aspas duplas, erro, 2 pontos. Aí eu coloco aqui a mensagem que veio de erro. Eu uso aqui o exception.message, que eu sei que ele tem, fecho chaves, fecho parênteses e 2 pontos. Esse resultado só vai ser exibido se houver sucesso. Mas essa mensagem aqui vai ser exibida também quando houver erros. Aqui o nosso editor não está ajudando nos erros. Vamos aqui então testar novamente a execução da nossa aplicação. Vamos dar o run novamente. Verifique que ele está pedindo aqui, ó, o operando exception, que estamos utilizando aqui e o editor não ajudou para encontrarmos. Então a gente pode resolver isso da mesma maneira. Vamos lá no nosso arquivo de testes e está aqui, ó. Vou copiar esse using aqui para o nosso programa e vou executar nossa aplicação novamente. Vou digitar o valor 1 e a letra A. Olha, ele escreveu aqui, ó, erro. Só que ele trouxe essa mensagem como um todo para nós. E nós queremos saber que valor que está errado. Lembra lá quando criamos a implementação do método somar, que eu falei que trabalharíamos isso? Então é agora que vamos trabalhar. Vamos aqui então abrir o nosso calculador ECA, que tem a lógica, e aqui que está o problema. Ó. Nós precisamos informar qual o valor que causou a exceção. Então nós vamos fazer aqui uma brincadeira. Eu vou criar aqui um double e vou chamá-lo de valor de tipo errado. Apenas declarei. Antes de executar a conversão, eu vou dizer, ó, valor de tipo errado é o operando 01. Se ele passa aqui sem exceção, esse valor errado é o operando 02. Então eu vou mudar aqui o meu texto e vou fazer assim. Vou usar interpolação, string, e dizer aqui, ó, valor, coloco colchetes, fecho colchetes, abro e fecho chaves e escrevo aqui, valor de tipo errado, deixa eu colocar isso para baixo para você poder enxergar melhor, é inválido. Aqui ele está dando um erro, porque ele gostaria que essa variável fosse inicializada. Então a gente pode mudar aqui, ó, tirar essa atribuição do primeiro direto para cá e tirar isso. E deixamos aqui a situação apenas para o segundo. Nós mudamos a nossa classe de negócio. Quando mexemos sempre na classe de negócio, nós precisamos executar os nossos testes. Tudo certo, nenhum erro. Agora sim vamos executar nossa aplicação. Digito 1 para o primeiro operando e A para o segundo. Dou Enter. Aqui tem um erro meu, tá? Quando ele falou aqui, ó, cannot implicit convert string para double. Ele está tentando aqui, ó, no operando 2, o valor que veio como string, tentando converter de maneira implícita para double. Isso não vai dar certo. Então eu também preciso usar aqui o dynamic. Era uma coisa até prevista. Limpo minha tela e executo novamente a minha aplicação. Digito 1 como primeiro valor e A como segundo. Verifique agora, ó, ele colocou valor A é inválido. Vamos executar novamente.
agora digitando B para o primeiro valor e 1 para o segundo. A mesma coisa, valor B é inválido. Então a nossa aplicação está funcionando, nossos testes estão funcionando. Vamos brincar e fazer essa aplicação no Windows Form também? Para criarmos a nossa aplicação no Windows Forms, eu vou fazer o uso do Visual Studio 2019. E venho aqui abrir um projeto ou uma solução. Eu venho aqui no local que está minha solução, acho o arquivo da solução e o abro. Com nossa solução aberta, eu vou criar aqui agora um novo projeto. Botão direito em cima do nome da solução, adicionar, novo projeto. Eu vou escolher aqui o tipo de projeto, área de trabalho, e escolho aqui aplicativo do Windows Form. Não é o do .NET Framework. Clico em próximo, ele pergunta o nome do projeto, eu vou colocar calculadora.windows Forms Application. Clico no botão próximo, confirmo o .NET 5 e crio. Com o projeto criado, o nosso template cria um arquivo de formulário chamado Form1. Eu quero mudar isso daí, só que eu não vou renomear que nem fizemos no Visual Studio Code. Eu vou clicar com o botão direito em cima do nome do formulário e então escolher excluir. Confirmo. E agora, no nosso projeto de Windows Form, eu vou clicar com o botão direito e adicionar, e vou adicionar aqui um formulário Windows Form. E vou chamá-lo de Somar Form. Clico em adicionar e aqui tem o nosso formulário pronto. Eu vou realizar algumas configurações em algumas propriedades nesse formulário e vou trazer para ele alguns controles visuais para interação com o nosso usuário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar na área central do formulário, pressionar F4 para acessar aqui a área de propriedades do objeto selecionado. Podemos verificar aqui que ele é o formulário. E eu vou mudar aqui o texto que aparece como título do formulário. Eu vou dizer então calculadora. Eu não quero que o formulário seja maximizado, então eu vou mexer aqui para configurar esse botãozinho de maximize. Então maximize box eu deixo ele como falso. Venho agora aqui nas caixas de ferramentas e vou trazer um label, um text box, outro label, outro text box, um botão e um outro label. Nesse primeiro label, eu vou digitar em text, primeiro, valor, 2 pontos. Vou ajustar o text box para ficar bonitinho alinhado a ele. No segundo label, o text será segundo, valor. Vou procurar alinhar esses controles aqui. O botão, na propriedade text dele, eu vou colocar realizar a soma, ajustar para que o texto todo caiba, vou centralizá-lo. Eu já vejo aqui que o meu formulário está grande, então eu vou diminuir o tamanho dele. Deixa eu mudar esse label, eu vou querer que ele fique aqui. Eu vou querer que esse formulário seja exibido ao centro da janela quando a aplicação for executada. Então aqui nas propriedades dele, no Start Position, eu coloco aqui Center Screen. O usuário vai digitar o primeiro valor, o segundo, clicar no botão e o resultado vai aparecer aqui nesse label. Então eu vou precisar trabalhar com o dado desse text box e desse label. Então sempre que eu for trabalhar com algum componente visual, eu os nomeio. Então clico aqui nesse text box, F4 para ver as propriedades, e aqui em name eu vou colocar TB de text box, primeiro valor. Para o segundo text box, TB, segundo valor. Por esse label, F4, LB, resultado. Eu não quero que esse label tenha algum valor que seja exibido para o usuário enquanto não tiver o resultado nele. Então eu pressiono F4, eu vou preencher primeiro aqui no auto size dele e vou deixar falso, porque eu vou querer trabalhar esse tamanho aqui de acordo à área dos componentes. Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho. Deixa eu arrastar todos esses controles um pouquinho aqui. Eu quero que esse label ele fique alinhado à base do formulário. Então eu tenho aqui a propriedade doc e vou dizer que eu quero que ele seja docado à base. Veja que ele ocupou todo o espaço aqui. Eu posso diminuir mais um pouquinho aqui. Ele está todo aqui. E eu posso então apagar esse texto. Venho aqui no text e retiro esse valor. Nós já verificamos, pela implementação no projeto de console, que nós precisamos trazer
para o nosso Windows Forms Application a dependência do formulário de library. Eu não vou precisar aqui adicionar o nosso projeto na solução, porque quando nós criamos o projeto dentro do Visual Studio, por meio da solução, ele faz esse registro automaticamente. Mas para adicionar a dependência, eu venho aqui onde está escrito dependências, clico com o botão direito do mouse, venho em adicionar referência do projeto e escolho aqui que é o projeto Library, que eu vou adicionar ao projeto do Windows Form. Seleciono o botão realizar soma, F4, venho aqui para eventos e no evento clique eu dou um duplo clique nessa área e ele nos cria um método que captura o evento clique do botão. Eu poderia ter dado um nome ao botão também, mas aqui nós vamos realizar a nossa operação matemática tal qual fizemos para o console. Eu preciso instanciar um objeto do tipo da nossa calculadora. Calculadora ECA. Nomear a variável de calculadora e dizer que ela recebe uma instância dessa classe calculadora ECA. Ponto e vírgula, ele não está encontrando. Vamos verificar aqui o auxílio que nós temos. Olha lá, using. Perfeito. Agora precisamos executar o nosso projeto somar. Vamos aqui dizer que o nosso label resultado na propriedade text recebe o resultado da operação somar quando eu enviar para ela o text box do primeiro valor .text, deixa eu colocar isso aqui para baixo, vai ficar melhor, e do tb segundo valor .text, ponto e vírgula. Temos aqui uma situação, ele está dizendo que não consegue converter de maneira implícita um double para um string. Por quê? Porque o nosso método somar devolve um double, e o text é um string, não tem problema. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Eu transformo o resultado para um toString. Poderia fazer variáveis recebendo os valores sem problema algum. Vou gravar, verifica se eu for aqui em executar, ele está dizendo que executo a calculadora library. E se eu verificar no meu gerenciador de soluções, o projeto que está com o nome negrito é o projeto que será o projeto de inicialização. Eu quero que o projeto de inicialização nesse momento seja o Windows Form Application. Então eu posso clicar com o botão direito sobre o nome dele e marcar definir como projeto de inicialização. Ele já muda aqui, mas eu poderia ter escolhido ele aqui também sem nenhum problema. Então agora eu vou executar a nossa aplicação. Ele aqui nos deu um erro, vamos verificar que erro que deu. O erro que ele está dando aqui é que ele não encontra um namespace chamado form1 na classe program. Vamos já verificar isso. O que acontece aqui no program? Eu estava pedindo para ele executar a aplicação tendo como padrão de inicialização o formulário 1 que o template criou, mas nós apagamos ele, não é? Nós temos agora o somar form. Vou novamente executar a aplicação. Veja aqui, temos o nosso formulário desenhado, o título dele não apareceu muito bem. Aqui tem algum erro que o maximizar ele ficou habilitado, era para não habilitar, eu devo ter clicado errado, desabilitei o de minimizar, nós já vamos arrumar. E ele pede aqui o primeiro valor. Então vamos lá, vou digitar 1 e digitar 2. Realizar a soma, ó, ele mostrou aqui o 3. Podemos melhorar isso daqui também. Vamos, antes de testar valores errados, vamos arrumar essas configurações. Paro aqui a execução, venho no meu formulário, aqui no formulário vamos ver aquela configuração errada, em propriedades, o minimize true e o maximize false. E aqui o nosso label, ele estava mostrando aqui do lado esquerdo, né? Eu quero mudar isso, eu quero que o alinhamento text align seja central, tanto vertical como horizontalmente. E eu quero mudar o estilo disso daí, que eu quero que ele apareça em negrito. Então eu venho aqui em fonte e marco aqui o bold. E posso aumentar um pouco a fonte também do texto. Vamos testar novamente. Agora sim, eu tenho o minimize aqui, o maximize não. Vamos lá, primeiro valor 1, segundo 2, realizar soma. Verifica, ele mostrou 3 aqui. Tá certinho. Eu posso mudar aqui agora e colocar a letra A aqui. Vamos ver o que acontece. Realizar a soma. Veja que tivemos uma exceção e ele traz aqui a exceção para a gente. Ó. Então vamos fazer com que esse erro seja exibido no label de resultado quando ele ocorrer. Paro a execução, venho no meu formulário e o problema está aqui. Então vou selecionar essa linha, botão direito, venho aqui em Snippet, envolver com, escolho aqui o try e ele ajudou bastante aqui para mim. Então a exceção que eu vou capturar é
operando inválido exception. E vou receber aqui na variável exception. Aqui o inválido. Ele diz que não reconhece. Vamos usar aqui o auxílio. Olha lá, using. Se a exceção ocorrer, o que eu vou fazer? lb resultado.text recebe o exception.message. Gravo e vamos executar. Vou digitar aqui o 1 e o 2. Vou digitar o A e o 2. Verifica, ele diz que o A é errado. O 1 e o B. Verifica que ele mostrou que é errado. 1 e 2. Mostrou que está tudo certo. Então, nossa aplicação está funcionando porque nós realizamos todos os testes nela e o uso dela nas aplicações foi tranquilo porque os testes foram bem feitos. Nós poderíamos aqui trazer um apelo melhor na interface do usuário, né? Nós poderíamos deixar o botão realizar soma ser clicável apenas quando os dois valores estivessem habilitados. Nós poderíamos colocar uma cor diferente quando a operação for bem sucedida ou quando ela não for bem sucedida. Mas tudo isso fica de dicas para você, pois esse nosso vídeo também está ficando um pouco longo. Cansou um pouco? Eu espero que não. Mas espero que tudo que vimos nesses 3 vídeos dessa série tenham trazido para você algum benefício somado a algum conhecimento. Caso você possa, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima!